Aqui, vem aqui. Ouvindo, né, palavras aqui, Silvano, Rosana, e eu me lembrava que a igreja do Senhor começou nas casas, né? Os apóstolos, os discípulos, eles não tinham templo. Então a igreja, ela iniciou cultuando nas casas. Os irmãos se reuniam nas casas, abriam a porta das casas e ali eles cultuavam o Senhor. Veio as perseguições, se dispersaram de Jerusalém e as perseguições, começando por Jerusalém, é uma vontade de Deus, foi uma vontade de Deus para a igreja, porque estavam todos satisfeitos, acomodados, todos querendo se reunir, haviam recebido o batismo com o Espírito Santo, estavam todos alegres, tinham dons espirituais, mas queriam estar todos dentro de Jerusalém. Mas a vontade e a promessa é que o Espírito seria derramado e o Evangelho seria pregado em Jerusalém, Samaria e prosseguindo avante os confins da terra, né, aonde chegasse um cristão. Então o Espírito de Deus permite a perseguição em Jerusalém para que os cristãos saíssem da cidade de Jerusalém, passassem as divisas, as fronteiras e fossem para outros locais. Já foi citado aqui Estevão, Felipe vai a Samaria e é usado poderosamente. Capítulo 8 de Atos dos Apóstolos trata sobre Felipe pregando em Samaria e multidões se convertendo e a obra de Deus, o Senhor salvando almas e havendo milagres também, porque a igreja iniciou com a base da doutrina dos apóstolos, o ensino dos apóstolos, mas em Atos 2:42 diz assim: em cada alma havia temor, e muitas maravilhas eram feitas pelas mãos dos apóstolos. Então a igreja começa com o temor de Deus, em cada alma, cada pessoa, no seu particular, ele via as obras de Deus, ele via o que acontecia, e havia grande temor em cada coração. Diz que muitos sinais, maravilhas eram feitas pelos apóstolos. Tanto é que quando chega no capítulo 5 de Atos dos Apóstolos, nós temos aquela passagem sobre aquele casal Ananias e Safira. Eles chegaram à presença dos apóstolos e à presença de Deus, do Espírito Santo, com um coração que não era um coração verdadeiro. O que estava acontecendo? Os irmãos estavam muito cheios de amor e todos pensando, Jesus já vai voltar. Ele foi para o céu, né? Foi levado ao céu, os apóstolos viram quando ele subiu. Então a igreja do início ali viu quando ele subiu, foi recebido no céu. Mas já tinham em si aquela esperança, mas ele já vai voltar. E havia um propósito de fazer pela obra, de repartir. E naquele desejo que Jesus, e naquele pensamento que Jesus já estava voltando, eles vendiam as propriedades, eles repartiam entre os irmãos, eles levavam para a obra, para os apóstolos, para que eles também pudessem desfrutar, né, daqueles bens, enfim, da vida financeira também da igreja ali no início. Então eles faziam e entregavam, mas diz que eles entregavam tudo, havia uma entrega total, porque eles pensavam assim, bom, Jesus já está voltando, porque eu quero ficar com essa casa, eu quero ficar com esse campo, eu vou me desfazer de tudo. E esse casal, Ananias e Safira, eles também venderam as suas propriedades e queriam entregar aos apóstolos, mas eles combinaram em si uma mentira e não entregaram o total. Mas eles não tinham o dever de entregar o total. Eles poderiam vender as propriedades deles por um valor X e propor no seu coração, nós vamos entregar 50%. Então eles chegam à presença do apóstolo Pedro, dos demais irmãos, dizendo, olha, primeiro vem Ananias, aqui está o valor de tudo que eu vendi.
e Pedro tem uma revelação através do Espírito Santo, dizendo: Ananias, por que deixou Satanás encher o teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus, mentiste ao Espírito Santo. Então ali tem uma revelação. A igreja tinha tanto temor e tinha tanta operação que havia revelações. Deus usava os apóstolos de uma maneira grandiosa, mostrando. E quando acontece isso, ele é repreendido, ele morre ali na presença dos apóstolos, é levado fora para sepultar. Depois, no combinado bem, a sua esposa dizendo, né, e confirmando, e Pedro pergunta: vendeste, portanto, pelo valor que Ananias falou? Ela disse: sim, vendemos. Confirmou a mentira. E Pedro diz: olha, esses homens aqui, que estão aqui, foram os que levaram o teu marido, o teu esposo, que levaram a ti também, e ela também morreu. Então aquele casal morre devido à mentira que eles combinaram, colocaram no coração, não porque eles entregou menos, porque ninguém tem o dever de, se vender alguma coisa, entregar tudo. Não. Em todos os nossos propósitos, é segundo o propósito que nós fazemos. Então eles morrem pela mentira que fizeram naquele propósito. E ali eu trouxe essa palavra sobre eles para ver como havia grande temor. Diz que quando acontece isso, diz que grande temor cai sobre a igreja. Eles vendo o que aconteceu. Que Deus não permitiu aquela obra de mentira de Ananias e Safira. Então eu iniciei falando que a igreja começou assim, nas casas, se esparramou, e o que é mais importante era a atuação do Espírito Santo. A atuação do Espírito Santo, de uma maneira grandiosa. Por exemplo, no capítulo 13 de Atos, a igreja chega a Antioquia, começa a pregar, começa a fazer a obra, e diz que eles estão na presença do Senhor. Lá havia profetas, mestres na palavra, doutores na palavra, apóstolos. E ali no capítulo 13, versículo 1 e 2, então diz que esses irmãos estavam reunidos, diz que eles serviam o Senhor e jejuavam. Então eles estavam na presença do Senhor numa consagração constante. Nessa consagração constante, está escrito assim: e disse o Espírito Santo: apartai para mim o Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, outra coisa maravilhosa, que nós aqui estamos em família, aqui, né? Nós pensarmos que o Espírito Santo chama pessoas. E é o Espírito Santo que chama. O Espírito Santo nos chamou. O Espírito Santo chamou a cada um de nós aqui para alguma coisa. Por exemplo, o Silvano se dedica mais à música, mas também na palavra agora, está dedicando na palavra. Isso há muito tempo, né? Já é para dedicar na palavra. Né? Já pregou muita palavra, mas ele é mais para a música. Né? Mas é a chamada do Espírito Santo. E outra coisa é como o Espírito Santo faz em nosso meio e a maneira que ele chama. Se nós formos ler a palavra de Deus nesse capítulo, ali tinha uma lista, eu vou até conferir, de homens que estavam à frente já nessa obra. Atos capítulo 13. A igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé, Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e também Lúcio, Cirineu e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Então nessa lista começa com Barnabé. O Espírito Santo fala: apartai para mim a Barnabé e a Saulo. Barnabé entra primeiro na lista, e Saulo o último, recém-chegado, chamado por Jesus, salvo, e diz: apartai para mim. Então não há uma lógica nessa chamada divina. Quando nós queremos tudo ter lógica, né? Mas para o Espírito Santo não há lógica nessa chamada. Então diz: apartai para mim a Barnabé. Aí havia outros profetas, doutores ali, né? Profetas, mestres na palavra, profetas, doutores. Tinha Simeão, tinha Níger, tinha Lúcio e tinha Manaém. Mas ele diz: apartai para mim a Barnabé e a Saulo. Então vê que a lista, a chamada do Espírito Santo é algo totalmente diferente daquilo que nós pensamos. As coisas de Deus é sempre fora da lógica humana.
Nós falamos assim, o primeiro sou eu, o segundo é o irmão Ismael, o terceiro o Silvano, ou o primeiro é o Silvano, o segundo sou eu. O Espírito Santo tem tudo uma lógica diferente da nossa. É uma coisa maravilhosa. Aleluia, glória a Deus. Eu acho que eu não fiz uma leitura aqui, né? Mas eu entrei falando sobre a igreja, mas eu quero ler um versículo assim. João capítulo 4. João capítulo 4, versículo 4. Deixa eu achar aqui. João capítulo 4. Deve ser a idade que está chegando, né? 9,4. João 9,4. Bom? Convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Então convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode mais trabalhar. Então a noite chega. A noite chega. E a noite chegou para a igreja, no princípio, quando veio a perseguição. Disse a noite das perseguições, né? Então eu comecei falando sobre a igreja se dispersar pela perseguição. E nós estamos vivendo dias, aleluia, e podemos dizer que a noite já chegou, viu? A noite já chegou. Nós estamos vivendo de uma maneira difícil. A igreja vem sendo apertada. Quer dizer, a noite que chegou, não é que vai chegar, a noite já chegou. Agora nós temos um alívio na nossa alma, uma tranquilidade, de poder dizer assim, não, eu vou lutar, fazer o que eu posso fazer. Mas eu também já fiz o que eu podia fazer também. Aleluia. Eu tive tempo de congregar, eu congreguei. Eu tive tempo de buscar a Deus de oração, eu busquei. Eu tive tempo de evangelizar, pregar, ir para o ar livre, para o culto, pregar a palavra, eu fui e preguei. Glória a Deus. Então a noite, ela vem. E diz, quando ninguém pode trabalhar. Então a noite chega. E quando a noite chega, ninguém pode trabalhar, porque há impedimentos. Na noite, não se consegue trabalhar, porque a noite fala do tempo mais escuro. Do momento mais escuro. Noite fala de trevas, de quando não há luz. Não conseguimos mais enxergar para podermos trabalhar. Então a noite chega pela perseguição. A noite chega pelo cansaço e a noite chega pelas enfermidades. Então ela pode chegar de muitas maneiras. E a igreja do Senhor, que tem a promessa de ser arrebatada e não passar o período da grande tribulação, mas não deixará de passar a noite da perseguição. Haverá a noite da perseguição. Não tem como escapar desse tempo, dessa noite. Mas que haja em nós, nesse tempo difícil, um prazer que havia em Jesus. Agora sim, João capítulo 4, versículo 31. E entretanto os seus discípulos lhe rogaram, dizendo, Rabi, come. Mestre, ele está dizendo, mestre, come, trouxemos comida. Porém ele disse, uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros, trouxe-lhe porventura alguém de comer? Jesus lhes disse, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Aleluia, glória a Deus. Então Jesus ele veio num propósito tão definido para realizar a obra de Deus, a vontade de Deus, cumprir o plano da salvação, o propósito de Deus para salvar os homens, que ele deixava de se alimentar, e mesmo sendo um ser humano, Deus, né, como sabemos, ele era Deus, mas era também homem. Ele tinha fome, mas ele deixava de se alimentar para fazer a obra de Deus, e ele se sentia fortalecido, alimentado em realizar a obra de Deus. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra.
E ao realizar essa obra, não faltará perseguições. E essa obra terá que ser realizada até o fim, até que Jesus volte. E mesmo nas perseguições, mesmo na noite, a igreja terá que encontrar meios de realizar esta obra, mesmo na noite. Nós sabemos que, entre tudo que vem acontecendo, mas por trás de tudo é um alvo estabelecido por Satanás, que é atingir a igreja. O diabo não tem problema com este mundo. O diabo não tem problema com as pessoas fazendo aí a vontade do mundo e da carne. O diabo não tem problema com as pessoas no carnaval, não tem problema com as pessoas nos clubes, nos estádios, não. O diabo tem problema com um povo chamado igreja. Um povo tirado para fora do mundo para fazer a vontade de Deus e combater as obras do diabo. Glória a Deus, aleluia. Então, o maior problema do diabo e da manifestação do anticristo, que o seu espírito já está na terra, o espírito dele opera. Todo o trabalho, a preparação desta terra, deste mundo, tudo que vem acontecendo, é o espírito do anticristo trabalhando para a revelação do anticristo. Porém, ele tem uma dificuldade. E ele tem uma dificuldade porque a igreja do Senhor está na terra. E a igreja do Senhor e a presença do Espírito Santo segura essa manifestação. Porque o reino do anticristo é um reino de trevas. Não existe luz no reino do anticristo. E a igreja é luz. Paulo escreve aos Efésios dizendo agora sois luz do Senhor, andai como filhos da luz. O Senhor Jesus nos fala, vós sois luz do mundo. Vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo. E não se pode esconder uma luz colocada no velador, no lugar alto. Então a igreja é uma luz colocada no velador. E a igreja segura toda a manifestação, ainda que forte, ainda que lutando. Agora como que a igreja segura? A igreja segura fazendo a obra de Deus, fazendo aquilo que Jesus determinou para ela fazer. Orando, buscando, repreendendo o mal. E eu creio que é isso que Deus quer. E aquilo que está acontecendo, ou isso que está acontecendo, é porque Deus quer que a igreja continue orando. Se os templos estivessem abertos, quando é que nós estaríamos aqui numa reunião dessa agora em família? Podendo juntos falar a palavra e ouvir, cantar louvores juntos. E quantas famílias, eu creio que milhares de famílias estão fazendo isso. Milhares de famílias estão fazendo isso. Alguns já fizeram o seu culto, já oraram, outros estão agora buscando a Deus. Aleluia, louvado seja o teu nome, Jesus. E Deus, Ele sabe o que está fazendo. E tudo aquilo que acontece é para o bem dos seus filhos. Nós lemos aqui em Mateus, no capítulo 5, aqui quando fala das bem-aventuranças, o versículo 10 diz assim, Mateus capítulo 5, versículo 10, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então Jesus está falando que quando chegar a noite da perseguição, a noite da dificuldade, a noite da porta estreita, porque as coisas também estão acontecendo, irmãos, porque nós às vezes vamos colocando no nosso coração, na nossa mente, que a porta é larga, que a porta é à vontade, não é. Jesus falou que a porta é estreita. E se ele falou que a porta é estreita, se foi Jesus quem falou, não adianta nós teimar e pensar que a porta é larga. E a noite da perseguição é uma porta estreita e nós precisamos lutar para estar passando por essa porta estreita, porque Jesus fala assim,
são poucos que passam por ela. Esse pouco, é muito lógico que no milhões e milhões de seres na Terra, se tornam bastante salvos. Mas em termos de porcentagem é pouco, porque são milhões e milhões de perdidos. Milhões e milhões que já foram para a perdição e continuarão indo para a perdição. Então são muitos os perdidos. Mas também há os que encontram essa porta e entram por ela, mesmo sendo apertados, e glorificando a Deus. Quando sofrem injustiça, bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, que deles é o reino de Deus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. E eu vejo também nesse assunto algo assim muito importante, que é a união agora do povo da igreja de interceder uns pelos outros. Às vezes as pessoas reclamam, eu estou sofrendo aqui uma calúnia, uma conversinha. Tudo isso é nada diante do que a igreja vai precisar resistir. Falaram de mim. Olha, tudo isso é nada diante do que a igreja vai precisar. E todos nós vamos buscar nos fortalecer e apresentar uns aos outros. Então nós cremos que em tudo o que está acontecendo há uma aproximação maior dos irmãos, dos familiares, da igreja do Senhor. Quantas vezes nós dobramos nossos joelhos para tirar um minuto de oração, alguns minutos, e nós começamos a lembrar de pessoas. Não é casual, não é coincidência, é o Espírito Santo. E nós temos que crer assim, porque se temos a presença de Deus, se temos que o Espírito Santo vem habitar em nós, então nós temos que crer que o Espírito Santo nos orienta. E aí a gente dobra o joelho, e aí lembramos do Ismael, lembramos de Silvano, lembramos de Isabel, lembramos de um outro irmão, tanto tempo que não vê aquele irmão, tanto tempo que não conversa com aquele irmão. Às vezes ele até mudou para outra cidade e de repente nós estamos orando e lembramos daquele irmão. Sabe o que é isso? É que o Espírito de Deus quer que a gente faça uma intercessão. E às vezes o Espírito Santo nos faz lembrar de pessoas que já pisou no nosso pé, machucou nosso dedo. E aí o Espírito Santo faz para realmente ver se no teu coração já há perdão. Você sabe quando você sente e realmente percebe que você perdoou? É quando você lembra do irmão e diz: Senhor, abençoa ele, prospera ele, não machuca ele não. Não precisa matar ele não, Senhor. Abençoa ele, prospera ele, dá muitos anos de vida para ele, faz dele uma bênção. Então o Espírito Santo está te levando a orar por alguém que você nem se interessava mais por ele. Todos nós na nossa caminhada de vida, e isso acontece com todos, já tivemos na caminhada alguém que de repente nos feriu, nos atacou, nos prejudicou em alguma coisa, seja na vida material, seja na vida espiritual, seja no ministério. Então sempre existem essas coisas. Mas o Espírito de Deus nos leva a interceder por pessoas que nós não queríamos nem ver na nossa frente, mas se fosse assim, só pensar como humano, uma pessoa, né, sem a direção de Deus, sem a ajuda do Espírito Santo, eu nem queria ver mais essa pessoa na minha frente. E de repente você está orando, ou na casa, ou na igreja, e Deus coloca aquela pessoa na tua mente. Aí você fala assim: mas por que eu estou lembrando dessa pessoa? Eu estou lembrando dessa pessoa porque Deus quer que eu ore agora por ela e confirmo que realmente o meu coração não tem mais mágoa, raiz de amargura, eu estou perdoando essa pessoa. Glória a Deus, aleluia. Então nós temos que nos alegrar quando chegar Louvado seja a o teu nome, perseguição. Jesus, aleluia. Filipenses, aqui capítulo 2, versículo 5, diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo, sentimento de perdão, de amor, de renúncia, que ele renuncia o céu, né? Sua glória está na presença de Deus, no trono de Deus. Ele renuncia, se apresentando a Deus, dizendo: eu estou aqui para cumprir o teu propósito, faz em mim a tua vontade. Então Jesus se coloca na presença de Deus, dizendo: olha, aquele
plano de redenção do homem, aquele propósito traçado na eternidade, aquele propósito traçado no céu, que foi lançado, aquele conselho que tivemos de que o homem precisava de um Salvador. Pai, chegou o tempo, eu estou aqui para ir à terra. Jesus estava falando assim, chegou o tempo, eu estou aqui para ir à terra, porque eu vou ser o Salvador, eu vou descer com o sentimento de Cristo Jesus. Que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo semelhante aos homens. E achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, ele deu nome sobre todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, os que estão nos céus, na terra e debaixo da terra. Nossa leitura termina com o poder maravilhoso do nome de Jesus. Poder maravilhoso do nome de Jesus. Eu estava ouvindo uma mensagem já antiga, pregada pelo pastor lá da Coreia, interpretada pelo pastor Bernardo Johnson, né? Faz tempo que foi em São Paulo, num dos estádios aí. Eu estava ouvindo e aí eu me lembrei desse testemunho e talvez sirva para nós aqui, não sei se vocês já ouviram, mas está aí postado nos Faces aí, no YouTube, que ele estava pregando em certo lugar e a esposa dele ligou dizendo: olha, nosso filho está ruim, ele está morrendo. Ele engasgou, ele foi envenenado, houve um problema lá e ele está morrendo. E aí ele começou a orar e falar com Jesus e o filho dele voltou à vida. E aí contou para ele: pai, Jesus estava me levando nos braços. Só que ele parou. E quando Jesus parou, eu falei: Senhor Jesus, por que o Senhor parou? Não vai me levar? Aí disse que Jesus olhou para ele e sorriu. Eu pensei, que sorriso bonito. Jesus olhou para ele e sorriu. E disse: eu não posso te levar, o teu pai não quer deixar. Aí disse que ele viu quando ele voltou para dentro do corpo dele, assim, voltou o espírito. Ele reviveu. Então, o nome de Jesus, ele dizia: ó, eu orei em nome de Jesus. Falei: Jesus, o teu nome é poderoso, tu podes dar vida ao meu filho. Diz que quando ele falou: Jesus, o teu nome é poderoso, diz que Jesus parou. Eu creio que Jesus está parado aqui nessa reunião. Aleluia. Jesus está parado lá. Aleluia. Eu creio que pode haver milagres nessa Glória a Deus. Aleluia. Eu creio que pode haver uma intervenção divina. Ele é maravilhoso, o nome poderoso. Vamos nos entregar na presença de Deus agora e receber a bênção, a misericórdia, o perdão, a cura divina, a renovação espiritual, a paz gloriosa que excede todo entendimento no nosso coração. Glória a Deus, coisa maravilhosa. É o nome precioso de Jesus. Aleluia, Jesus. Aí eu quero encerrar, creio que já está na hora de encerrar nesse momento. E ao encerrar, eu quero ler o livro do profeta Isaías, uma palavra de acordo com o que eu li. Capítulo 21, versículo 11 e 12 diz assim: peso de domar, gritam-me de Seir, guarda o que houve de noite, guarda o que houve de noite. E disse o guarda: vem amanhã e também à noite. Se quereis perguntar, perguntai, voltai, vinde. Um clamor dizendo: voltai, vinde. Mas o guarda diz: vem amanhã e também à noite. A manhã maravilhosa do início da igreja. A manhã maravilhosa
Quando a igreja despontou como a alva do dia. Quem é essa que aparece como a alva do dia? Então vem amanhã. E também à noite. Vem amanhã da vinda de Jesus, do arrebatamento, do novo dia para a igreja. Vem amanhã porque começa um novo dia para a igreja. Mas vem amanhã e também à noite, porque há um momento que começar um novo dia para a igreja, começará uma noite para o mundo. Glória a Deus. Vai começar a noite da tribulação para o mundo. Então vem amanhã e também à noite. Vem amanhã gloriosa para a igreja que entrará para estar para sempre com Jesus. Mas vem a noite da tribulação para os que ficaram perdidos. Vamos estar então buscando a Deus para estarmos na manhã gloriosa que vai chegar, porque vem amanhã e vem também a noite. Se quereis perguntar, perguntai, diz o guarda da seara, o Espírito Santo, voltai, vinde. O guarda da seara é aquele que está em Mateus capítulo 5, o capítulo 25, versículo de número 6. Ali está sobre as virgens. Mas à meia-noite ouviu-se um grito.